Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos na nossa série Encontrando Forças em Tempos Difíceis. E hoje, dentro da nossa mensagem poderosa, nós vamos falar do tema Superando o Deserto. Sim, Êxodo, no livro de Êxodo 16, de 1 a 15, aonde vai falar aqui que Deus manda o maná. Mesmo aquele povo, essa passagem está em Êxodo 16, de 1 a 15. Vai dizer que aquele povo, eles estavam no deserto. O deserto não se produz praticamente nada naquela época. Hoje, com algumas tecnologias, até consegue produzir. Mas naquela época o deserto ali não tinha nada, então da onde aquele povo ia tirar o alimento? E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel vê o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra de Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: que dera que nós morrêssemos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando nós estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque não tendes tirado para este deserto, para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá a colher a cada dia a sua porção, para cada dia, para que veja se anda em minha lei ou não. E aconteceu que ao sexto dia que prepararão a colheita, e será o dobro que colherá a cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel, à tardes: sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor. Porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Com que murmurais contra ele? Por quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disso Moisés a Arão: diz a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu em nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: eu tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Falar-eis, dizendo: entre duas tardes comereis carne pela manhã e fartareis de pão. Sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se ao orvalho caindo, eis que sobre a face do deserto estava coisa miúda, redonda, miúda, como uma geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabia que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor dá para vos comer. Veja que esta passagem tem a outra passagem, Êxodo 16, 2 e 3, diz: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, Arão no deserto. Veja que aquele povo, ele saiu do deserto. Ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Por isso que a palavra do Senhor diz: ó, não lembrarei das coisas passadas. Não vos lembrei das coisas passadas. Você já saiu daquela situação. E por que você está murmurando? Por que você está colocando dúvida se o Senhor faz ou não é capaz de fazer? Quem nunca sentiu, às vezes, perdido em um deserto espiritual? Quem?
Aqueles momentos em que a fé parece esvair, a esperança diminui, a solidão se instala. É como se nós estivéssemos vagando por um lugar árido e sem vida, buscando desesperadamente uma fonte de água viva. Mas a boa notícia que eu tenho para você agora, neste momento, que mesmo nos momentos mais secos, mesmo nos momentos de mais lutas, mais turbulência, mais dificuldade, o Senhor, Ele está conosco. O Senhor está nos conduzindo, Ele está nos fortalecendo. Nós lemos a palavra que é onde o Senhor estava produzindo aquele povo de Israel, após ser libertado da escravidão do Egito. Murmurou contra Deus. Mesmo no deserto, eles murmuravam contra o Senhor. Eles se esqueceram das maravilhas que havia feito na mão da poderosa mão do nosso Deus, o Criador, que havia livrado eles. A falta de fé deles os levou a questionar a providência divina e a murmurar contra os seus líderes. Assim como os israelitas, nós também podemos nos sentir tentados a murmurar. Quando nós passamos por momentos difíceis, a falta de resposta, a demora na realização dos nossos sonhos, as dificuldades da vida, pode nos levar a duvidar da bondade de Deus. Mas é justamente neste momento, meu irmão, que precisamos nos apegar. Precisamos nos apegar nas promessas que Deus fez nesta palavra, que tem mais de 8.000 promessas. A boca de Deus. Porque aqui está a promessa. Ele disse: olha, eu nunca vos deixarei só. O deserto, meu irmão, minha irmã, olha, ele é um lugar para transformação. Eu estava reparando algumas árvores espiritualmente. E percebi que agora, pouco antes da chuva, que muitas árvores, elas ficam sem folha nenhuma. Sabe por quê? Porque é um momento de deserto dela, é um momento de luta dela, é um momento que ela precisa de guardar toda a sua energia, porque ela vai passar pelo momento difícil. As folhas caem, você pensa que aquelas árvores até morreu. Vai no pé de videira, se você já viu um pé de uva, um pé de videira, ele praticamente seca tudo. Se você não olhar, não perceber, você vai até arrancar achando que aquele pé de videira morreu. Mas com as primeiras chuvas vem o brotinho, vai nascendo. Assim, meu irmão, é o deserto. Vamos nos guardar, nos preparar. Aquela árvore, a natureza divina, a natureza de Deus, ela está se guardando. Ela está se preparando pelos momentos difíceis, porque ela sabe que a folha vai consumir muita energia. E se ela consumir muita energia, ela não tem de onde buscar. Nós temos que buscar a energia do Senhor. É nos momentos de deserto, é nos momentos de luta que eu devo gastar a minha energia com Deus. Aonde eu estou gastando as minhas energias? Porque ali nós aprendemos no deserto a depender de Deus. A depender de Deus de uma forma mais profunda, mais íntima. Ao invés de ver o deserto como um castigo, veja como uma oportunidade. Veja como uma oportunidade de crescimento espiritual. Confie em Deus e Ele levará você a lugar de abundância, de renovação. Olha, você não está sozinho. Deus está contigo, meu irmão, minha irmã, a cada passo, a cada caminho. Deus está com você. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, por essa direção, por esta palavra. Obrigado por o Senhor estar conosco, caminhando, nos guardando, nos protegendo. Prepara esta noite, prepara o próximo dia, o final de semana, que tudo seja para glorificar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Porque grande é o Senhor. Vai de encontro a cada pedido, a cada necessidade. É o que eu lhe peço, meu Pai. Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém.